deixar a transcrição junto, né? Deixar apenas a gravação. Perfeito. Aqui começou já. Bom, acho que já dá para começar, né? Então, Ok. vamos lá. Acredito que sim. Então tá. Oficialmente, então, sejam todos bem-vindos a essa sexta-feira, na 8ª edição da SAEP. Meu nome é Marcelo e vou passar, então, algumas informações gerais. Bom, a SAEP, basicamente, é um evento construído por alunos e para alunos, e hoje a gente está apresentando, na verdade, o professor está apresentando a atividade Hidrogênio Verde, né? Professor, eu vou passar uma descrição breve ali do professor, mas mas é só uma coisa bem rápida, assim, porque não tem como a gente escrever a vida toda, a pessoa em poucas palavras. Atualmente ele é especialista no Instituto Senai de Inovação Integrada em Metalmecânica, coordenando atividades de pesquisa dentro da área de controle de sensores. O professor também lecionou na Unicinos em algumas cadeiras do curso de Engenharia Elétrica. Aí, sua formação acadêmica aconteceu ali na URGS no curso de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. E cursou mestrado na área de Inteligência Artificial na Unicinos. Espero que eu não tenha errado por aqui. Mas antes, alguns últimos recadinhos aos colegas. Essa reunião ela está sendo gravada, né? Ao longo da palestra, eu e o colega Rafael, né, um dos colegas aí da comissão da organização da SAEP, a gente vai colocando o form de avaliação no chat, junto com o link de contato do professor. Tá? Lembrando, tá, que essa avaliação ela é muito importante, porque, bom, é através das opiniões de vocês que a gente pode tentar melhorar o nosso evento a cada ano, né? A gente sempre busca trazer algo melhor. A comissão também da SAEP, ela está sempre de portas abertas a todos os colegas que queiram contribuir, sejam com atividades, opiniões. Então, a gente está aqui por vocês, basicamente. Agora eu passo, então, a palavra aí ao Leonel. Ok. Muito bem-vindo aí. Ok. Obrigado por essa oportunidade, né? Eu fui professor por 11 anos da Unicinos, estou afastado dela desde 2021 e lecionei cadeiras de instrumentação para engenharia mecânica, materiais, química, ambiental, elétrica, eletrônica para todo mundo e outras cadeiras também, né? Hoje eu estou terminando o meu doutorado na área fotovoltaica na Universidade Federal, tá? E isso aí foi que me atraiu esse assunto dentro do Senai, né? No Senai nós desenvolvemos projetos de desenvolvimento de tecnologia para empresas. Aquele Senai que fica um pouquinho abaixo da churrascaria Schneider, tá? Próximo da ponte, aquele primeiro prédio ali onde eu trabalho, tá? E pintou essa parte de hidrogênio verde que eu achei muito interessante. Eu botei um pouquinho de pilha lá na minha diretoria do Senai, a coisa foi para Brasília e evoluiu. Então eu me sinto na obrigação de compartilhar com vocês os conhecimentos que eu tive ao longo desses 2 anos, né? Mergulhado tanto nas minhas cadeiras do doutorado, que teve algo correlacionado a isso, quanto a parte de transição energética. Eu vou compartilhar com vocês. Vocês não se assustem bem no início, que tem textos meio grandes, tá? A parte final das apresentações eu acho que vai ser mais de interesse de vocês, tá? Tenham paciência, tá? Tenham paciência, tá? Ok? Vocês estão enxergando? Estamos sim, professor. Beleza, tá? Então, a transição energética, vou falar sobre do que se trata a transição energética, o que é hidrogênio verde, tá? Uma forma sustentável de futuro. Eu estou envolvido nisso, eu acho que desde os 18 anos de idade, 17 anos de idade, tá? Nós tivemos aqui o José Luxemburgo, não sei se vocês conheceram, que era um grande ambientalista. Eu tive contato com ele naquela época, com 17, 18 anos. Durante a faculdade, eu tive contato com os professores que o Ministério da Ciência e da Educação trouxe do exterior, professor Sadhu Pada, que era um indiano na área de energia eólica, professor Corbella, da energia solar. Foram todos esses caras que começaram a montar o que hoje nós temos aí de conhecimento. Muitos professores de vocês da Unicinos foram alunos deles, assim como eu. E a gente se sente na obrigação de colocar o nosso tijolinho nessa construção também, tá ok?
Então, nos anos de 2022 e 2023, o Ministério de Minas e Energia, Senai, não se preocupe, eu não vou ficar lendo, tá? E uma entidade chamada GIZ, com nome bem complicado alemão, tá? Apoiada pelo governo alemão, ela começou a trazer a tecnologia na área de transição energética e hidrogênio verde para o Brasil. Naquela época, quando começou esse assunto e começaram os cursos que eu participei, eu estava pensando muito na guerra da Ucrânia. Tá? Assim, ó, os alemães estão com um receio de falta de gás russo e estão procurando alternativa. Eu descobri que eu estava errado. Então, eu fiz esses cursos da GIZ com vários colegas do Senai de todo o Brasil e fui agraciado com uma viagem, um treinamento de uma semana na Alemanha que eu fiz em setembro. E de lá eu voltei com uma cabeça bem diferente, caras. A coisa não é como a gente imagina, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, essa é a primeira de uma série de apresentações técnicas. Eu entrei em contato com a coordenação do curso de vocês, me disponibilizando para fazer. Eu gosto muito de contato com alunos. Eu não chamo de alunos, eu chamo de colegas, né? Então, apesar da limitação de tempo e da quantidade do conteúdo técnico, eu espero fomentar a curiosidade de vocês para o início de pesquisa, formação de competência técnica multidisciplinar, e esse multidisciplinar, eu estou falando de engenharia elétrica, automação, mecânica, mecatrônica, química, materiais ambiental, produção e outras engenharias, que será certamente demandado. Cara, isso aqui é um negócio muito, muito grande. O que eu vi na Alemanha foi incrível. Em todos os cantinhos está alguém fazendo alguma coisa em vários níveis de tecnologia. Tá, eu tive uma semana na cidade de Colônia. 30% dos moradores dessa cidade são alunos universitários de graduação, mestrado e doutorado. Olha só, é uma universidade universitária. Eu estive em 5 institutos de pesquisa, alguns guarnecidos pelo exército alemão, tá, que eu não podia entrar nem com celular. Eu vi muita coisa interessante e eu quero dar um toque para vocês. O que eu estou enxergando é uma oportunidade de trabalho, de desenvolvimento, de pesquisa, de vocês se interarem que isso vai começar a fazer parte, de uma forma muito breve, muito breve, do nosso dia a dia. Então, esses aqui são os assuntos que a gente vai tratar: aquecimento global, fontes renováveis, Power to X, o conceito de Power to X, a produção do hidrogênio, verde, a eletrólise da água, a eletrólise salina, alcalina, eletrólise PEM, problemas de eletrólise, armazenamento de hidrogênio, tanques de hidrogênio, transporte de hidrogênio, consumo de hidrogênio, célula de combustível, bom, apareceu 2 vezes. O hidrogênio veicular e o hidrogênio no transporte. Eu estive na fábrica da Toyota e vi um carro que foi transformado para ser utilizando a energia do hidrogênio, tá? E eu vou apresentar ele para vocês nessa oportunidade. O que eu estou pegando aqui não são coisas que estão em desenvolvimento, mas coisas que já estão em uso, tá? Nos 3 últimos slides dessa apresentação, eu deixei uma lista enorme de bibliografia que vocês podem consultar, inclusive o livro principal, tá? Que eu acho mais importante na língua brasileira e com preço mais acessível, tá? Mas eu vou pegar o seguinte: o que estão fazendo hoje? Não o que estão fazendo na universidade, o que estão fazendo no campo, na realidade, o que está acontecendo hoje. Aquecimento global. Estranho, o professor começando a falar de hidrogênio sobre aquecimento global. O que ele viu na Alemanha, né? Então, os efeitos de estufa, tá? Nós temos energia irradiada pelo Sol, que chega na alta atmosfera, parte dela é refletida, parte dela é absorvida pela atmosfera até chegar na superfície do planeta. Na superfície do planeta, ela aquece. Esse aquecimento causa uma emissão, e essa emissão devolveria parte da energia para a atmosfera. Por isso que a gente enxerga naqueles filmes o planeta Terra tão azul, tão bonito, né? Tão iluminado, né? E a energia irradiada do Sol. Porém, devido a gases de efeito estufa, essa energia não está conseguindo mais ser irradiada de volta à atmosfera e ela retorna para a superfície da Terra, causando o aquecimento.
esse aquecimento está nos dando todos esses problemas ambientais, meteorológicos que nós estamos assistindo, né? Nós estamos aqui com muita chuva, nós estamos com a região da Amazônia numa seca muito grande, no inverno nós tínhamos cidades do centro-oeste com 40 graus, o verão na Europa foi muito difícil, eles falaram para mim que foi muito quente, foi muito difícil, tá? Devido ao efeito estufa. Então, o que está motivando, gente, tá? A utilização do hidrogênio, tá? Não é a guerra da Ucrânia, tá? É o problema de aquecimento global. Os caras estão muito assustados. Eu vi na cidade de Frankfurt, eu já tinha ido há 10 anos atrás lá, fui agora. Cara, eles estão plantando árvores onde pode, encostado nas autobans, nas autoestradas, próximo aos acostamentos. Eles estão muito apavorados. Árvores novas, eles estão apavorados com o que vai acontecer muito breve em termos de aquecimento global. Tá? Então, nós temos um grande vilão aqui, que são os gases de efeito estufa. Aqui eu listei alguns gases, tá? O dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o HFC, vários tipos de HFC utilizados em refrigeração, o perfluorometano, o perfluoretano, o gás sulfídrico, né? E todos eles aqui nessa última coluna diz que 1 quilo de metano equivale a 28 quilos de dióxido de carbono. Olha só, óxido nitroso, muito comum de ser expelido pelo sistema de exaustão dos nossos carros, tá? Ele se forma a partir de queimas acima de 400 graus centígrados. 1 quilo de óxido nitroso equivale, em termos de dano ambiental, a 265 quilos de óxido de carbono. A coisa é muito pesada, tá? Aqui eu tenho alguns valores que só foram medidos em 2011. O grande problema é a gente encontrar informação, o restante são dos de 2019. Essa aqui é a emissão de gases de efeito estufa por setor, é uma visão do mundo. Gente, não vamos enxergar mais o Brasil, tá? Quando a gente fala agora meio ambiente, é todo o planeta que está sendo alvo de problemas ambientais e nós temos que enxergar o planeta e não mais o país. Então, energia com emissão de gases de efeito estufa, na parte de uso da energia para parte da indústria, com emissão de CO2, a parte de transporte, 16,2%, uso de energia em edificações, e aqui entra na parte de combustão, na emissão de energia, pela produção de energia, energia na agricultura e pesca, indústria de cimento emite muito CO2, a indústria química, a parte de água, deflorestamento, né, que, pelo amor de Deus, o Brasil é campeão nisso, né? Produção de arroz, produção agrícola, etc., cada um dá a sua fatia na contribuição de emissão de CO2. Nós temos que olhar muito para a energia, mas nós temos que olhar aqui para o Brasil na parte de agricultura. Então, como é que está a matriz energética mundial hoje, de produção de energia, já que ela é grande vilão? No mundo, 27% da energia ela é obtida pela combustão do carvão. 31,1% de petróleos e derivados. Gás natural, 21,0%. Tá? Nuclear, 5%. Hidráulica, 2,6%. A gente fala tanto da matriz hidráulica do Brasil, né? Em termos mundial, ela contribui muito pouco. Biomassa, 9,3%. E outras formas de energia. Então, petróleo, carvão e gás natural são emissores de gás de efeito estufa. No Brasil, é um pouquinho melhor, tá? Petróleo e derivados, 33%, nuclear, 1,3%, carvão mineral, lenha e carvão vegetal, gás natural, hidráulica, e olha só, as energias renováveis são muito pouco presentes nesse gráfico aqui. Tá? Derivados de cana-de-açúcar, né? A agricultura ela é muito perversa em agredir o meio ambiente. Tá? Eu me lembro da época do
pró-álcool, né? Como foi devastado o centro-oeste brasileiro para a produção de cana-de-açúcar. Está aqui, está colaborando. Esse aqui é o histórico de emissão de gás de efeito estufa do Brasil entre 90 e 21. Houve uma queda aqui, em torno de 20, 21, devido ao Covid. Tá? Mas aqui ele me permite verificar a participação de cada área econômica. Tá? Então, verde, mudanças de uso da terra e floresta. Isso é chamado de desmatamento. Agropecuária. Agropecuária também emite muito CO2, parte também pelos próprios bovinos, que é na digestão do feno, da grama, né? Eles emitem CO2 na digestão. Energia, a parte vermelha. Processos industriais, olha, interessante, não tão grande assim. Resíduos, produção de resíduos. Processos industriais. Eu visitei uma siderúrgica na Alemanha que era acionada por carvão. Nessa siderúrgica, o diretor me disse que a emissão de CO2 em siderúrgicas na Alemanha equivale a metade do CO2 emitido por todo Portugal. Eles estão trabalhando para a substituição das siderúrgicas com a alimentação de hidrogênio. O custo é 1 bilhão de euros por siderúrgica. É caro, né? E vai acontecer. Eles têm metas bem audaciosas. 2040, se nós chegarmos até lá, eles vão atingir esse nível. O que é transição energética? Trata do conjunto de mudanças no modelo de produção, distribuição e consumo de energia para alcançar uma maior sustentabilidade. Transição energética também está envolvido os nossos hábitos, caras. O hábito de apagar a lâmpada, o hábito de não queimar nada se não for necessário queimar, de não consumir nada que não seja necessário. Transição energética, nas universidades que eu estive na Alemanha, as lâmpadas e o sistema de ar-condicionado estavam desligados. Era muito quente. Tá? Eu achei estranho, eu estava no último andar, estava muito quente, o ar-condicionado desligado, a iluminação desligada, e o professor lá me disse, olha, de tarde nós vamos para o andar de baixo que está um pouquinho mais fresquinho. Isso é transição energética, isso é mudança de hábitos. Isso está acontecendo muito lá e provavelmente a partir deste verão que nós teremos aqui no Brasil, nós teremos que mudar aqui também. A nível de produção, procurar equilibrar a emissão com a recaptura dos gases como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, quer dizer, recaptura de gases. E redução de gases de efeito estufa. A melhor recaptura de gases, tá, ainda é plantando árvores. Isso vocês na Unicinos poderiam pedir para a coordenação de cursos, para a reitoria liberar algumas áreas no campus. Isso não é só para a Unicinos, é para qualquer universidade, tá? E qualquer meio, tá? Ao fazer uma festa, como esse encontro que vocês tiveram, ou uma formatura, né? Planta uma árvore. Cuidem da árvore. Vejam a árvore crescendo, tá? E se reúnam em volta da árvore. Isso é muito bacana, tá? Isso já está acontecendo em alguns lugares. Bem como outros resíduos nocivos ao meio ambiente gerados por essa atividade. Utilização de energia renovável com tecnologia que não implique na adoção de elementos químicos raros com danos ao meio ambiente na mineração e na difícil reciclagem. Ampliar a geração distribuída de energia elétrica, combustível para aquecimento e cozimento, com a redução de investimentos necessários à distribuição de energia elétrica. Aqui ele fala de a parte de mineração, tá? Mesmo na área fotovoltaica, tá? O uso de baterias de lítio, elas têm uma grande implicação na área de mineração. Isso ainda não foi resolvido, tá? Pense nisso também. A distribuição implica no ajuste de uma política pública regulamentadora, fomento de práticas de geração distribuída de energia, sem deixar de remunerar empresas que mantêm a infraestrutura básica de suporte. Isso está uma briga aqui no Brasil, né? Eu tenho aqui em casa alguns painéis fotovoltaicos, eu produzo parte da minha energia, eu injeto na rede, eu estou utilizando toda a infraestrutura da rede de distribuição de energia elétrica, mas essa empresa não está recebendo nenhuma remuneração da minha parte.
tá? Isso tem que ser visto. No consumo, implica numa mudança de atitude social quanto à utilização de energia, ensinar e fomentar práticas de consumo consciente, busca pela autossuficiência e recuperação ambiental dos estragos feitos, minimizar o consumo do estilo de vida atualmente adotado pela sociedade. Nós temos que mudar. Áreas prioritárias. Na Europa, eu vi eles falando dessas áreas prioritárias para a transição energética, que é o problema deles. A primeira é a aplicação veicular, né? A segunda, a parte de energia elétrica, e a terceira, a área de aquecimento, que é um problema que nós não temos aqui, aquecimento, né? No Brasil, houveram algumas reuniões que eu participei, né, no Senai, em Brasília, ainda não foram consensadas, não foram oficializadas, mas já foram colocadas algumas áreas prioritárias para trabalharmos no Brasil. A aplicação veicular, a primeira. Mesmo a agricultura, gente, os tratores agrícolas, os caminhões de transporte, né, emitem muitos gases poluentes. Tá? Energia elétrica, mesmo problema aqui na Europa. Indústria química. Eu vou falar sobre amônia para vocês e a aplicação da amônia dentro da área de agricultura, tá? Que eu estou enxergando um grande potencial aqui no Brasil. E a agricultura propriamente dita, tá? Essas foram as 4 linhas elencadas num curso, num encontro, mas ainda não estão formalmente oficializadas. Amônia, olha só. Amônia é uma matéria-prima para a produção da ureia. Tá? Um item muito importante no grupo de fertilizantes agrícolas, chamado de NPK. N é nitrogênio, P é fósforo e K é potássio. O nitrogênio vem da amônia. Tá? Quem já comprou isso para colocar nas plantinhas em casa, a gente vê os grãozinhos brancos, é a ureia. A amônia é transformada em ureia. E essa aqui é a reação química, não se assustem, né? Em que a amônia reage com CO2, produzindo ureia e água. E essa ureia, ela é usada como fertilizante agrícola. A amônia pode ser obtida por um processo de Haber-Bosch conforme a seguinte transformação química. Tá? Eu pego o nitrogênio do ar ou hidrogênio. Onde é que eu vou conseguir hidrogênio? Talvez a partir dessa aula. E eu vou obter amônia, tá? E mais calor. Eu tiro fora o calor, trago a amônia para cá, reajo ela com CO2 e tenho a ureia, né? Então, em 2016, a Petrobras fechou as 3 unidades de produção de ureia no país, argumentando que o custo do gás natural GN, tá, boliviano, tornava-as inviáveis. O Brasil é um país eminentemente agrícola e consome muita ureia, tá, como fertilizante. Nós fechamos as nossas fábricas. O hidrogênio para a produção da amônia é comumente obtido pela reforma do metano. O que quer dizer reforma? É um termo usado na parte química, quer dizer pegar uma molécula muito grande, quebrar ela, tirar o que nos interessa, que é o hidrogênio, e o restante emitir o CO, o monóxido de carbono, para a atmosfera. Portanto, a produção de metano colabora para o aumento do efeito estufa. Então, o metano se reage com a água na forma de vapor, criando monóxido de carbono e o hidrogênio que eu estou procurando. Isso aqui é liberado para a atmosfera, elemento altamente prejudicial ao meio ambiente. Em 2022, o Brasil importou 2,33 milhões de toneladas de ureia provenientes da Rússia e da Nigéria. A Rússia e a Nigéria são grandes produtores de gás natural. Eles produzem a ureia, emitindo o CO2, vende para o Brasil. Então, nós estamos terceirizando a emissão de gás de efeito estufa. Isso não aparece nos nossos controles, naqueles gráficozinhos que eu mostrei para vocês sobre a emissão. Isso aqui nós estamos exportando, né, a poluição. Então, nós teríamos que agir, tá? Então, e se nós pudéssemos produzir amônia e ureia utilizando um hidrogênio obtido com fontes renováveis de energia, próximo às lavouras, tá? Eu não precisava ter como nem as fábricas que a Petrobras tinham lá no Mato Grosso, que utilizavam o gás boliviano.
Agora eu posso ter aqui no Rio Grande do Sul, ligado nos geradores eólicos do nosso litoral, eu produzo o hidrogênio, com hidrogênio eu produzo a ureia, e depois vindo da amônia, tá? E distribuo nas áreas agrícolas aqui, minimizando o transporte. Nós seríamos autossuficientes. Isso também é transição energética. Fica a ideia, tá? Essa ideia eu acho muito importante. Quais são as emissões de gás de efeito estufa por setor? Energia no mundo, a maior parte, agricultura, tá? Lixo e indústria. No Brasil, indústria é a maior parte, depois lixo, agricultura é a maior fonte de emissão, depois energia e depois produção de industrial e finalmente agrícola. O nosso grande foco é agrícola, tá? Essa emissão mundial de gás de efeito estufa mundial, a nível de mundo. 52% da emissão ocorreram nos últimos 30 anos. Tá? Os últimos 30 anos foram os mais poluidores possíveis de emissão de gás de efeito estufa. Esse gráfico dá a quantidade em bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Este é o grande problema. Nós precisamos imediatamente cortar isso aqui. Aí entra as fontes renováveis. Transição energética. Tem o conceito Power to X, ou Power to X. Refere-se a uma técnica de converter a energia elétrica renovável em outra forma de energia armazenável. Essa é a jogada, gente. Quando eu tenho uma energia renovável, tá, que está disponível, eu armazeno ela de alguma forma para usá-la mais tarde quando eu tenho um pico de demanda. Tá? Este é o conceito do hidrogênio verde. Tá? O conceito é aplicado quando há excesso de eletricidade renovável produzida a partir de recursos solares e eólicos. Na Alemanha, os alemães me falaram que eles têm excesso de energia. Tá? Eles exportam para, deixa eu me lembrar, para a Holanda e para a Bélgica energia. Na parte norte do país, onde há muita energia eólica. A parte sul ela é mais suprida com energia fotovoltaica. Só que essa energia não está sempre disponível, tá? Ela é sazonal durante o dia. Às vezes de manhã, muito cedo, quando eu tinha que pegar um trem para ir a algum lugar, eu via que os cataventos estavam parados. Faltava vento, porque não havia diferença de temperatura para produzir um deslocamento da massa de ar produzindo vento e com isso fazendo com que os cataventos gerassem energia. Então, ela é sazonal. Captação de energia solar e eólica é sazonal. A solar é só durante o dia, né, gente? E olha só, eu dei uma olhadinha nas tarifas vermelhas das companhias de energia elétrica. A tarifa vermelha, ela aplica para algum tipo de consumidor uma tarifa mais elevada em uma hora de pico de consumo, ok? Principalmente para grandes consumidores. Shopping centers, supermercados, grandes indústrias. Tá? Hoje, o pico de energia está em torno entre 17 e 22 horas. É o maior pico de energia de consumo no Brasil. Está justamente nesse horário. Quando nós chegamos em casa, né, de noitezinha, vamos tomar um banho, depois vamos preparar a janta e ficamos vendo a frente da televisão. É aqui que nós estamos consumindo o máximo. O que nós temos que fazer? Armazenar energia ao longo do dia para poder suprir esse pico, tá? E impedir que esse pico nos leve à necessidade de construção de novas hidrelétricas, de novas centrais nucleares ou outras coisas que estão vindo por aí. Ou mesmo minas de carvão, né? Vamos se lembrar, atualmente nós estamos com uma seca na região norte, muito grande. Algumas hidrelétricas lá foram fechadas e o governo autorizou, né, que centrais térmicas a carvão sejam reativadas para suprir a demanda de energia, já que essas hidrelétricas estão desligadas. O Rio Negro está seco, tá? Durante os picos de consumo, pouca disponibilidade de energia eólica e nenhuma energia fotovoltaica. É necessário armazenar energia quando disponível.
Então, o conceito Power to X é usar a potência, o power, para alguma aplicação. Tá? Isso aqui é um termo bem europeu, tá? Que vocês vão encontrar na literatura. Power to Heat, conversão de energia elétrica e térmica para a forma de calor. Power to Gas, sintetizar metano a partir da captação de CO2. Eu vi uma unidade numa instituição de desenvolvimento, era um container, em que eles estavam lá sintetizando metano, eles estavam capturando o CO2 da atmosfera, fazendo ele reagir com hidrogênio verde e sintetizando o metano, que é muito mais fácil de ser armazenado que hidrogênio. Nós vamos ver lá na frente. Ali eu perguntei para o cientista encarregado da área, e ele me disse que a eficiência energética era 30%, que eles gastavam muita energia para capturar o CO2 da atmosfera. Mas ele me disse que se eu tivesse uma chaminé de uma indústria, seria muito mais fácil. Power to Mobility, utilização de energia elétrica no setor de transporte. Power to Química, produção de amônio para a produção de ureia como fertilizante. Tá? Então, novamente, eu vou bater na parte de ureia e amônia com alguma coisa que pudesse ser armazenada de uma forma renovável. Power to Flu, combustível sintético capturado de CO2. É fazer uma gasolina sintética. Então, este aqui é o conceito do Power to X. Energia renovável, ela pode ser usada diretamente como eletricidade na parte de aquecimento e refrigeração ou diretamente como eletricidade na parte de mobilidade, os carros elétricos. Mas ela também pode gerar hidrogênio, que pode ser armazenado, e a partir daí ele alimenta indústrias, a indústria química, a indústria de fertilizantes, a agricultura, a indústria petroquímica e a parte de aviação. Vamos lá, uma coisa que eu não sei se vocês sabem. Vocês conhecem margarina, né? A margarina aqui, que ela é óleo de soja hidrogenado. Existia uma linha de fabricação de hidrogênio, eu acho que é Canoas, a cidade que tinha aqui a Sanrig há muito tempo atrás, aquela empresa já trocou várias vezes de nome, né? E eles produziam margarina injetando hidrogênio, fazendo aumentar a cadeia orgânica, tá? Transformando ela de um óleo para algo mais pastoso, com a utilização de hidrogênio. A parte de petroquímica também utiliza hidrogênio, tá? Na refinaria de combustão de combustíveis, ok? Então, aqui está a nossa jogada. Eu tenho energia renovável. Essa energia renovável na forma elétrica, que é fotovoltaica e eólica, os europeus antigamente utilizavam como energia renovável também as energias de origem hidráulica, mas eles retiraram do texto. Tá? A energia hidráulica não é mais uma energia geradora de hidrogênio verde devido aos danos ambientais que elas causam. Hoje, eles consideram hidrogênio verde as plantas de produção de hidrogênio verde que eles já têm lá na Europa. Está sendo construída aqui no Ceará, na cidade de Pecém, uma planta de produção de hidrogênio verde, energia renovável nova. Tiveram que construir cataventos novos para suprir isso. Não poderiam interligar no já existente. É a regra europeia. Então, energia hidráulica está fora da jogada. O que vale é a eólica e a fotovoltaica. A energia, ela vai alimentar uma coisa que eu chamo de eletrolisador, tá? Que nós vamos ver com mais detalhes. Ele cria o hidrogênio a partir da água, se faz a captação. Eu libero o oxigênio de volta para a atmosfera e guardo o hidrogênio. Esse hidrogênio é armazenado e, oportunamente, ele passa por uma outra unidade chamada célula de combustível, que pode estar, inclusive, dentro de um carro, de um ônibus. Tá? Esse hidrogênio é convertido novamente em energia, que é reutilizado, e ele libera a água, reagindo com o oxigênio que está na atmosfera. Ok, pessoal? Deu para entender até agora?
Por aqui tudo certo. Beleza, me dá um toque de Tudo vez em certo. quando, que de vez em eu me sinto falando sozinho, tá? Ok, vamos lá. Produção de hidrogênio, tá? A produção de hidrogênio também pode ser a partir de combustíveis fósseis ou agrícolas. Isso a gente chama de reforma, tá? A reforma é a quebra dessas moléculas, liberando o monóxido de carbono ou gás carbônico para a atmosfera e produzindo hidrogênio. Então, ela não é legal, tá? Tudo que hoje libera CO2, na Alemanha eles estão falando em enterrar esses gás carbônico e monóxido de carbono em minas, que é um grande risco também. Tá? Então, isso está fora do contexto de hidrogênio verde. Hoje nós entramos com fontes chamadas inesgotáveis, porém sazonais. A energia que ela fornece passa para o eletrolisador, que gera o hidrogênio, que ele é transportado ou comprimido ou transportado via ferroviária, rodoviária ou marítima, tá? Ali em Pecém, no Ceará, eles estão pensando em transportar via marítima o hidrogênio produzido até a Holanda para ser distribuído para toda a Europa. Cria-se o fertilizante, que nós vimos a ureia e a amônia aqui, elementos químicos, materiais virgens, olha aqui, siderurgia, refino de petróleo. Aqui nós começamos a entrar em toda a parte de hidrogênio, inclusive a rede elétrica, transporte, aquecimento de edifícios, armazenamento. Então, existe toda essa tecnologia, envolvida no uso do hidrogênio. Aqui é um campo vasto de trabalho. Tá? Oportunamente, vocês vão enxergar oportunidades para trabalhar aqui. Não apenas como usuários de tecnologia, mas caras que venham a desenvolver novas tecnologias em cima disso. Tá? Nós temos que fazer com que as empresas nacionais elas tenham interesse nisso, começam a produzir produtos na área de geração, estocagem e conversão do hidrogênio, porque é um novo negócio, tá, gente? Isso aqui não tem fim, tá? Transição energética. Então, vem, tá? Uma coisa interessante, a transição energética fala, inclusive, de pegar o CO2, que é o resíduo industrial, e produzir plantas com hidrogênio e metanol, sintetizando esses combustíveis a partir de um combustível que seria liberado para a natureza. Ok, esse metanol, quando queimado, volta para a natureza, mas eu dou uma segunda oportunidade de utilização deles. Novamente, armazenamento e conversão, plantas integradas de gás sintético natural. Tá? O que os caras estão fazendo lá na Alemanha, tá? Na Europa, em toda a Europa? Eles não têm hoje gasoduto para transportar o hidrogênio que eles estão produzindo. Então, eles têm ainda os gasodutos de gás natural. Então, eles estão permitindo em alguns países colocar de 10% a 15% de hidrogênio misturado dentro desses gasodutos. É uma percentagem pequena porque o hidrogênio ataca o material desses canos. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. E aí eu abasteço toda a parte de infraestrutura que nos mantém vivos, tanto a parte agrícola, a indústria química, a parte de transporte, mobilidade e o consumo de energia e gás. Eu consigo cobrir praticamente todas as atividades necessárias a uma nação, com mínimo impacto ambiental. Cores do hidrogênio. Por que a gente chama de hidrogênio verde? Né? Então, existe praticamente aqui um arco-íris, né? O hidrogênio verde, ele tem a fonte de energia renovável. Vento, solar, hídrica, hidráulica, que a gente viu que os europeus não estão mais classificando isso, tá? Geotérmica, que não é uma realidade para nós, e esse tidal é marés, energia das marés, que é utilizado lá na Europa, tá? Eles já têm essa tecnologia. O hidrogênio vermelho, a partir da eletrólise com energia nuclear. Na Europa, os caras estão desligando as centrais nucleares. Eu passei no lado de uma central nuclear que foi desligada na Alemanha. Hidrogênio amarelo, ele é um hidrogênio produzido utilizando a energia disponível elétrica do país, tá? Porque ela tem uma parte, um percentual da energia de distribuição que é renovável.
tá? Então, aqui vê o footprint, o impacto nos gases de efeito estufa, tá? Aqui o mínimo, médio e baixo. E aqui são os produtos via as fósseis, hidrogênio azul, a partir do gás natural, hidrogênio turquesa, que é a pirólise, é a quebra por alta temperatura do gás natural, o hidrogênio grey, que é o cinza, através da reforma do gás natural. Eu falei que para reformar para vocês é um processo químico em alta temperatura de quebra de moléculas. O hidrogênio marrom e o hidrogênio preto, que é a partir da gaseificação deste cara aqui, que é chamado lignina, tá? Lignita. É um carvão novo, ele ainda não virou completamente carvão, tá? É uma rocha macia obtida a partir da formação da turfa. Eu estive numa mina dessa lignita, tá? É praticamente a baba do carvão. Quando já está acabando, os caras começam a atacar isso. E o carvão natural. Então, esses caras aqui embaixo, das colunas aqui para baixo, têm um alto impacto ambiental. Nós temos que focar aqui para cima, principalmente pelo verde. Comparativo de características do hidrogênio com os demais combustíveis, tá? O que eu queria chamar para vocês, assim, a densidade energética gravimétrica. O hidrogênio, em torno de megajoule por quilo, tem praticamente 3 vezes a energia do metano e quase 4 vezes a energia da gasolina. 1 quilo de hidrogênio tem muito mais energia do que esses aqui. Porém, tem uma coisa que complica ele, tá? Bom, só deixa eu passar aqui. Densidade volumétrica tem uma densidade muito pequena. Temperatura da chama do hidrogênio não é tão grande quanto os outros combustíveis, porque a chama dele, tá, ela é incolor. Ele emite pouca luz na parte de infravermelho. Tá? Ela é mais no ultravioleta, é quase invisível, tu não enxerga o hidrogênio sendo queimado, é até um problema de segurança. A propagação da chama é muito rápido, tá? Ele se difunde de uma forma muito rápida, qualquer vazamento de hidrogênio é imediatamente espalhado, então a dica em qualquer instalação em laboratórios, caso vocês venham trabalhar, abram as janelas e, se possível, coloquem sistemas no teto de ventilação para não acumular no teto. O hidrogênio é muito leve, logo sobe. Ele é muito inflamável, 4% de hidrogênio no ar já torna ele inflamável. Tá? Visibilidade da chama nenhuma e não é tóxico, ok? Essa aqui é a comparação do poder calorífico do hidrogênio frente a outros combustíveis. Olha só, hidrogênio quase 3 vezes superior ao metano, ao propano, à gasolina, ao diesel, ao etanol. Então, ele tem muita energia para ser estocada, porém, ele exige uma dificuldade muito grande de compressão. Quanto à segurança, isso é bacana, eu não podia deixar de falar sobre isso. O hidrogênio ele é explosivo quando misturado com ar e o oxigênio. O hidrogênio puro não é explosivo, ele é inflamável, mas não explosivo. O Zeppelin, aquele que houve a explosão, acho que foi no início do século passado, tá? Ele incendiou, ele não explodiu. Se vocês verem filmes deles, vocês vão ver ele pegando fogo lentamente, porque era hidrogênio puro. Só quando o hidrogênio entrava em contato com ar, ele pegava fogo, mas ele não explodiu, tá? Ele volatiliza-se muito rápido, recomenda-se a abertura de exaustão nas partes superiores de instalações fechadas. Isso os europeus tinham muito cuidado. Ignição na temperatura de 560 graus, então uma baixa temperatura de ignição. A chama é invisível ao olho nu. Então eu conversei com um prefeito de uma cidadezinha lá que ele estava levando hidrogênio para sistema de aquecimento da prefeitura, de algumas casas em volta da prefeitura. E o problema dele é o seguinte: como é que eu vou saber que o aquecedor está ligado? Então alguém deu uma dica para ele colocar um fio de cobre, né? Então o hidrogênio vai deixar o fio de cobre incandescente e ele vai poder enxergar.
inodoro, incolor e insolúvel na água. Ele é perigoso por função de ser completamente não permite a identificação pelos nossos sentidos, não tem cor. Tá? Limite de fluidicidade no ar nas concentrações de 4 a 75% do volume. Essa parte de inodoro e incolor, esse prefeito me disse que ele ia colocar um material à base sulfídrica, misturar um gás dentro para produzir um determinado cheiro e facilmente a gente identificar vazamentos. Tá? Produção de hidrogênio. 1 quilo de água produz até 110 gramas de hidrogênio mais 890 gramas de oxigênio. Então, 10% praticamente é produzido de hidrogênio. Tinha um papo que eu vi aqui no Brasil, tá, que os alemães e os europeus estavam querendo comprar, na realidade, a nossa água. O consumo de água é muito pequeno, gente. Eles têm água. Água não falta na Europa. Tá? E a gente vê que 1 quilo de água, 110 gramas de hidrogênio é um combustível, é bastante combustível, gente. Tá? E esse oxigênio, o que a gente faz? Libera para a atmosfera. Podemos utilizar também em alguma aplicação médica ou industrial, mas normalmente se libera para a atmosfera e quando a gente reutiliza esse hidrogênio, a energia para gerar energia elétrica numa célula de combustível, nós capturamos esse oxigênio e recuperamos novamente a água. Eletrólise da água, é também chamado de split of water, tá? Esse é um termo para vocês fazerem pesquisa. Ocorre pela dissociação molecular da água, separando o hidrogênio e o oxigênio na forma gasosa. É recomendável que a coleta desses dois elementos seja feita em separado. Um gás contendo oxigênio e hidrogênio é altamente explosivo. Aí eu vou contar uma historinha. Vocês já devem ter visto na internet, tá? Algumas empresas vendendo eletrolisadores automotivos para colocar no carro, que ele pegaria a água, geraria hidrogênio e nós injetaríamos esse hidrogênio no carburador do carro, potencializando a combustão da gasolina. Tá? Eu vi bastante disso. Daí comecei a ver problemas. Eles tinham esse eletrolisador, só tinha uma saída de hidrogênio. Então, eles estão misturando o oxigênio com o hidrogênio. Isso é altamente explosivo. Tá? É altamente explosivo. Tá? Não se deve utilizar. Não existe nenhuma confirmação se esses sistemas, tá, que estão vendendo realmente potencializam ou não. Eu não vi nenhum estudo sério a respeito. Mas cuidado, não misturem os dois gases. Nunca. Normalmente, o oxigênio é liberado para a atmosfera e o hidrogênio é armazenado. Numa futura utilização do gás hidrogênio, o mesmo se combina com o oxigênio da atmosfera, retornando ao ambiente na forma de água. Um meio condutor líquido deve estar presente para transporte dos íons entre os eletrodos do cátodo e o anodo. E agora que a gente vai ver. A primeira eletrólise é a salina. Não se assustem com a química, pelo amor de Deus, porque eu me assustei e custei para me aprender, tá? Mas agora eu tenho umas dicas para dar a vocês. Eu posso misturar água, pegar água, botar um pouco de cloreto de sódio, que é sal, colocar 2 eletrodos, polarizar esses 2 eletrodos numa bateria ou numa fonte e começar a borbulhar de um lado oxigênio e hidrogênio. Só que quando eu ponho cloreto de sódio, ele se dissocia. De um lado, eu tenho o cloro que é liberado junto com o oxigênio. Cara, gás cloro é um negócio muito perigoso, é mortífero. Tá? E o sódio, ele se combina com a parte da água e criando a soda cáustica. Então, a eletrólise salina, ela se transforma numa eletrólise alcalina. Então, isso aqui não é utilizado, salvo naqueles eletrolisadores que os caras estão vendendo para vocês colocarem no carro de vocês. Ali eles estão botando eletrólise salina, ali eles estão botando cloreto de sódio e ali eles estão liberando, junto com oxigênio e com hidrogênio, o gás cloro para dentro do motor. Isso pode trazer problemas para o motor do carro, ok? O processo de eletrólise salina não é adotado, apesar da facilidade de manutenção do cloreto de sódio e do baixo custo, muitas vezes com a pureza
inadequado desse cloreto de sódio que a gente vai comprar no supermercado, e a liberação para a atmosfera do gás cloro torna-se de risco muito elevado. Então, a eletrólise salina está descartada. O que nós temos é a eletrólise alcalina. Não se assustem com a parte de equações químicas aqui, que eu explico para vocês de uma forma bem fácil que eu consegui entender. Eu prego um eletrólito com água, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, que é soda cáustica, que a gente compra no supermercado para desentupir a pia da casa da gente, em concentrações de 10% a 30%. A temperatura de operação desses sistemas são de 65 a 100 graus, quer dizer, eu tenho que aquecer. Pressão de 25 a 30 bar. Densidade de corrente na base de 1.000 a 3.000 amperes por metro quadrado, metro quadrado. Cada par de eletrodos de zinco ou aço inox, é o material desses eletrodos, está submetido a uma tensão de 2,2 volts por uma bateria externa. Tá? A configuração da célula do eletrolizador pode ser eletricamente ligada em série para comportar níveis maiores de tensão. Então, eu posso pegar várias dessas células de eletrólise alcalinas e colocar em série e uma fonte maior, tá? Com uma tensão maior. Uma membrana permeável é colocada aqui no meio, ela permite que a solução atravesse de um lado para o outro, mas para que os gases não se misturem. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. No cátodo ocorre a redução. Isso foi difícil de entender, tá? O que significa redução? Perder alguma coisa. O que acontece? No cátodo, que é aqui, a molécula d'água, ela ganha algo negativo. Ganhar algo negativo é reduzir. Assim fica bem fácil de a gente decorar. Tá? Então, ela recebe elétrons da fonte. Os elétrons da área negativa entram no cátodo, reagem com a água, com 2 elétrons, ele gera o H2 em gás, que borbulha, e um íon chamado 2OH aquoso. Esse 2OH está misturado na solução e ele migra por meio deste eletrólito alcalino, tá, até o anodo. E no anodo acontece a oxidação. Chegando aqui, ele reage, borbulhando a água, gerando água também no estado líquido, que sobrou, e ele libera 2 elétrons. E esses 2 elétrons voltam para o polo positivo da fonte. Assim que funciona uma eletrólise alcalina. Tá? Tem que cuidar só esse material que fica aqui no meio. Nós vamos ver os problemas dela logo. Uma eletrólise PEM. PEM é uma membrana polimérica chamada Proton Exchange Membrana. Tá? É um material caro, tá? Que não dispensa que eu utilize um produto químico como hidróxido de sódio ou soda cáustica, tá? E ele é apenas a membrana e a água. Ele faz o papel daquele cara que transporta os íons de um lado para o outro. A membrana possui espessura inferior a 2,2 milímetros e de forte caráter ácido devido à presença de grupos sulfônicos. O pessoal da química aí deve estar entendendo. Ele é responsável pelo transporte dos íons de H+, por meio da troca iônica. Os eletrodos são de platina ou irídio. Puxa, gente, irídio é um metal nobre, né, que nós voltamos àquele problema da mineração. No cátodo, eu continuo sendo redução. Sempre no cátodo é redução. O que é reduzir? É ganhar algo negativo. Então, a água, tá, ela recebe 2 elétrons e liberam o H2 em gás. E no anodo eu tenho oxidação. Na oxidação eu tenho a água em estado líquido, que ela emite 2 elétrons, separa o oxigênio que volatiliza e libera os 2 Hs que migram até o cátodo por meio da membrana. São mais eficientes que os eletrolisadores alcalinos e uma maior taxa de produção. Contudo, exige um investimento no tocante ao tipo de membrana. São muito caros e a menor vida útil.
tanto o alcalino quanto o PEM eu vi em operação na Europa, ok? Esse é o estado da arte. Tem esse outro cara aqui que eu mencionei, mas não está sendo pouco utilizado. Existem outros tipos de eletrólise, cara, a literatura fala em várias coisas. Eu estou falando para vocês o que está sendo utilizado hoje. O Solid Oxide Electrolysis é um produto sólido, promove a eletrólise no vapor de águas em altas temperaturas, de 600 a 900 graus centígrados. O vapor é alimentado no cátodo, onde é produzido o hidrogênio pela redução, olha só, cátodo, redução. E os íons dos óxidos passam para o eletrólise sólido até o nodo para gerarem o gás hidrogênio e liberarem eletrodos. Aqui são as equações de transformação. Cátodo, redução, recebeu elétrons, anodo, oxidação, emitiu elétrons. Apresenta problemas de estabilidade de longo prazo pelo envelhecimento do eletrólito e desativação. Rendimento, alcalino, todos eles em torno de mais ou menos 50% a 70%. Alcalino, 59% a 70%, PEN, 65% a 82%, e SOI de 40% a 60%. O que é o rendimento? Qual a energia que vocês colocam no processo e ela gera essa energia na forma de hidrogênio que eu posso estocá-lo? Tá? Eu gasto energia no aquecimento, na filtragem dos eletrodos, na retirada de eventual água diluída junto com os gases. O processo é grande, gente. Um processinho desses é o tamanho de um container. A eficiência considerou perdas térmicas do processo. Comparação de eletrólise. Eletrólise alcalina e eletrólise PEN são as duas mais utilizadas. O que me chama de atenção, tá? A taxa de produção de hidrogênio na alcalina é grande, tá? Ela é menor que 760. Mas a vida útil das células da PEN é bem menor, tá? A PEN é um processo mais simples, apesar que exige mais temperatura do que a alcalina. Existe uma grande tendência que eu estou vendo pela utilização da eletrólise tipo PEN. Essa membrana tipo PEN vocês podem comprar na internet. Tá? A preparação dela é bem complicada. Tá? Levam 2 dias de muito preparo, muitos banhos, submeter a temperaturas, até ativá-la suficiente para a montagem do eletrolisador. Outros processos de produção de HV. Agora está começando a esquentar essa apresentação. Tá? Processo fotoeletroquímico da água, processo fotocatalítico da água, processo eletroquímico da água. Isso aqui está sendo a nível de universidade, a nível de laboratórios. Eu vi em laboratórios aqui no Rio Grande do Sul, os caras trabalhando isso. O fotoeletroquímico é interessante, é um painel, é uma célula fotovoltaica mergulhada numa solução que recebe luz e ela consegue, pela produção de cargas do lado P e do lado N, causar a eletrólise. É bem interessante disso, mas não é aplicável. A durabilidade ainda é muito pequena, é uma tecnologia ainda em desenvolvimento. Outros processos de produção de hidrogênio não verde, reforma a partir do gás natural, reforma a partir de óleos pesados, reforma a partir do carvão, processos biológicos a partir da biomassa, biológicos, hein? Gasificação da biológica, reforma do etanol e glicerol. Eu já falei isso, mas eu estou ressaltando para vocês. O nosso foco é a produção de hidrogênio verde com fontes renováveis de energia. Problemas de eletrólise. Aqui está ficando legal. Aqui eu estou mostrando para vocês pesquisas que eu fiz e que vocês podem se antenar a nível de TCC, mestrado ou mesmo de doutorado. É bem interessante o que eu vou abordar aqui. Tá? Foi o que eu abordei nas minhas cadeiras de doutorado. Os seguintes efeitos que dificultam a eletrólise aquosa alcalina. O foco agora é alcalina. Cinética de reação lenta nos eletrodos, quer dizer, a formação das bolinhas dos gases. Acúmulo de gases junto aos eletrodos, as bolinhas não se separam do eletrodo, elas não deixam os eletrodos sendo molhados pela solução. A queda da condutividade do meio condutor causado pela concentração de íons juntos aos eletrodos. Existe uma diferença de concentração, porque esses íons estão dando para um lado e para o outro,
tá, dentro da solução. Isso me causa uma queda de condutividade. Eu teria que deixar que esses íons conduzissem do anodo para o cátodo. E o aparecimento de nuvem de moléculas em torno dos íons, reduzindo grandemente a mobilidade iônica. Isso que a literatura chama atenção dos problemas grandes da eletrólise. Vamos ver o que a gente tem de solução. Os 4 efeitos possuem correlação com os seguintes fenômenos observados no processo de eletrólise. Tá? Dos 4, eu estou pegando 2. Permanência de bolhas de gases aderidas ao eletrodo. Elas ficam grudadinhas e é difícil ela se desgrudar, e eu quero que ela suba para ser depois comprimida, né? Tem que ser tratada. Formação de capacitância parasita. O pessoal da elétrica aí se liguem entre o eletrodo metálico e a solução aquosa. O que é uma capacitância? Um capacitor, ele impede a passagem de uma corrente contínua. Existe quimicamente a formação de capacitores, tá? Que me atrapalham e o rendimento do meu sistema. Ambos diminuem a capacidade de transferência de cargas elétricas na solução, impactando no baixo rendimento no processo de geração. Vamos agora pegar um deles e ver como é que a gente pode atacar. Durante a eletrólise da água, bolhas não podem ser removidas rapidamente do sistema eletrolítico. Usualmente cobre a superfície dos eletrodos por tensão superficial ou permanecem dispersas no eletrólito, impedindo a passagem da corrente ou da transporte de íons. Esse fenômeno leva ao alto grau de sobrepotencial e grande queda de tensão ômica. Foi denominado de efeito bolha. Como é que nós vamos tratar isso? Durante a eletrólise de água, bolhas não podem ser removidas rapidamente. Usualmente cobre a superfície por tensão superficial ou permanece dispersa. Esse fenômeno... Opa, eu acho que eu já repeti isso. Tá, estou pegando a parte de baixo, desculpa. Em processo em que se procura executar a eletrólise de forma eficiente, o gás deve ser liberado imediatamente. Produzir a bolha de gás, ela tem que ser movida, a fim de disponibilizar a superfície dos eletrodos para a troca de cargas elétricas e transição iônica. A primeira solução é um processo chamado magneto-hidrodinâmica. Eu não me lembro de ter visto isso na minha graduação. Magneto-hidrodinâmica. Esse é o efeito, tá? Que gera movimento dos motores elétricos nos alto-falantes em várias máquinas elétricas. Tá? Ele é gerado pela força de Lorentz. O Lorentz descobriu o seguinte: quando eu tenho uma corrente elétrica sendo atravessado por um campo magnético, tá? Aqui ele mostra pela regra da mão esquerda. Eu tenho a formação de uma força, e essa força faz com que esse fio onde passa a corrente elétrica seja deslocado. Motores elétricos funcionam assim, alto-falantes funcionam assim, força de Lorentz. Qual é o meu lance? Eu entrar dentro do meu eletrolisador e colocar ímãs permanentes próximo ao caminho do líquido onde passa os íons. Aí eu vou ter uma força, aonde? No líquido, e esses líquidos vão começar a se movimentar. Então está aqui, tá? Eu tenho aqui ímãs, eu tenho a direção da corrente passada, provavelmente eu tenho um eletrodo de um lado e eletrodo de outro lado, a criação de uma força que faz com que essa solução se movimente. Ela se movimenta de uma forma bem legal, porque não tem nada mecânico atuando por ela, os próprios campos magnéticos dos ímãs. Então, produto vetorial, não se assustem, tá? Da força ortogonal ao plano magnético, a força move a solução numa direção vertical, desde que corretamente colocado a posição dos ímãs, arrastando as bolhas num plano paralelo aos eletrodos. Então, eu vou ter um fluxo paralelo ao eletrodo levando as minhas bolinhas. Então, está aqui umas fotos que foram tiradas num trabalho que eu tirei esse assunto. Aqui eu tenho as microbolhas, tá? Eu liguei o meu campo magnético, coloquei os ímãs, ela começa a criar uma força que começa a agitar e levar essas microbolhas para cima. As bolhas muito pequenas vão se juntando numa bolha maior, que depois, pela força de empuxo e da movimentação dessa solução, são levadas para cima. Aqui é um eletrodo,
aqui o outro eletrodo, e um sistema de câmeras que fez a aquisição para mostrar o movimento das bolhas. Tá? Pesquisa que eu sugiro na área. O fluxo magnético pode ser deslocado pelos próprios eletrodos. O fluxo magnético normalmente está tendo eletrodos metálicos, eles oferecem caminhos de de alta permeabilidade magnética. Eles desviam o curso do fluxo magnético. O níquel possui uma ótima característica de permeabilidade. Eu descobri isso fazendo uma simulação, afastando o fluxo magnético justamente onde eu quero, que é na solução. Então, adotaram os eletrodos de aço inox, que tem uma permeabilidade magnética não tão boa quanto o níquel. Tá? O emprego de software de simulação por elementos finitos, tipo o ANSI, vocês têm ele aí na Unicinos, o LISA, que é gratuito, e o FEM, que também é gratuito, que eu utilizo, para modelagem magnética, para ver onde é que eu tenho que colocar os ímãs e como é que eu tenho que dimensionar eles. Tá? Então, é uma área bem legal, um trabalho bacana de TCC ou até mestrado e doutorado sobre isso. Tá? Magnetohidrodinâmica aplicada à produção de hidrogênio verde por eletrólise alcalina. Outra forma de retirar essas bolhas, ultrassom. Ultrassom é uma faixa de som que a gente não ouve, de 20 kHz a 100 kHz, com transitores piezoelétricos de uma excitação senoidal. Eu mergulho essa sonda de ultrassom lá no fundo da minha solução, do meu eletrolisador. As ondas percorrem a solução, promovendo um efeito de cavitação nas bolhas de gases ateridas dos eletrodos. Então, ela causa uma despolarização da solução e desmagnetização da superfície dos eletrodos. Ela causa uma ruptura da camada de difusão de Nesta, em parte responsável pela camada capacitiva, que nós vamos abordar logo na seguida. Eu vou ativar a limpeza da superfície dos eletrodos. O único inconveniente é que eu vou gastar energia. Melhora a transferência da massa entre a superfície próxima aos eletrodos, o volume da solução. Aqui está uma figura retirada de um paper, em que eu tenho uma fonte de ultrassom, câmaras fazendo a medição da influência dessas ondas, né, que passam pela solução. Aqui está mostrando as bolinhas subindo, tá, devido ao ultrassom. Então, o ultrassom, ele causa esse tipo de fenômeno. Foram várias fotos tiradas. Na parte de cima, eles chamam de agglomeration, quando as pequenas bolinhas começam a se reunir. Olha só, ela está diminuindo a quantidade de bolinhas e as bolhas estão ficando maiores. Na parte de baixo, é uma segunda fase chamada de coalescência, quando as bolhas se fundem, tá, em bolhas maiores, e essas bolhas maiores, pela força de empuxo natural, sobe na solução. Eu consigo limpar a superfície. Pesquisa. Deve-se avaliar experimentalmente a potência necessária e a posição física da instalação do transdutor, considerar que a energia do ultrassom aumentará a temperatura do eletrólito. Eu estou botando energia na forma de energia radiante lá dentro, energia que vibra, tá? E ela vai causar somente um aumento da temperatura do eletrólito, podendo causar a precipitação da solução em estado líquido em pontos de coleta de gás de hidrogênio e oxigênio. Quer dizer, eu posso misturar com os gases que estão subindo uma parte líquida da solução. Isso não é desejável. Também avaliar o impacto no aumento de temperatura. Isso são motivos de pesquisa. Capacitância parasita. Aqui eu tenho um eletrodo, no caso foi colocado de ouro, e eu tenho uma capacitância com a minha solução devido à diferença de concentração da solução. E esse capacitor, tá, ele não permite, ou ele dificulta a passagem da minha corrente de transferência de íons. Então, há uma diferença na concentração dos eletrólitos próximo à superfície dos eletrodos pela própria reação de eletrólise. Os dipolos próximos da superfície formam uma camada compacta, aqui bem compacta. Os mais afastados são íons não absorvidos à participação da unidade difusa. Eu tenho íons mais afastados, íons mais compactos. Essa diferença de concentração fisicamente me causa uma formação de capacitância
que atrapalha o meu processo. Formam duas capacitâncias em série, uma em cada eletrodo. Daí veio essa ideia, tá, de 2005, desse japonês, Shimizu, tá, que ele estava aplicando, em vez de uma corrente contínua nos eletrodos, uma corrente pulsada. Ele dava um impulso de corrente por esse circuito aqui. O pessoal da elétrica é muito similar a uma fonte chaveada. Não precisa ser exatamente esse circuito dele, tá? Esse cara inventou esse SI tiristor, tá? Ele é especial, fabricado pelo Japão, foi uma invenção dele. E ele estava procurando uma aplicação. Mas eu aplico pela minha fonte um pulso de corrente. Esse pulso de corrente passa por um transformador, me dando isolação elétrica, e pelo meu diodo força a passagem dessa energia pela minha solução química, entrando no anodo e saindo no catodo. Tá? A energia armazenada aqui continua passando, então ele dá um pulso, mas ela continua passando. Com isso, todo o nível de corrente se eleva e eu tenho uma maior produção de hidrogênio. Essa é a tirada dele. Tá? Então, se ele for aproximando os pulsos, né, eu vou levantando o nível de corrente que está passando, independente da capacitância. Foi a grande sacada dele. Pesquisa. A minha sugestão era fazer um eletrolisador com mais de um eletrodo. Por exemplo, mais de um catodo e mantendo um único anodo. Tá? E eu fazer um time sharing. Eu dou um pulso por vez para cada um dos eletrodos. Eu dou um pulso para um eletrodo aqui, o eletrodo AB. Depois eu dou um outro pulso no par de eletrodos CD, e aqui dou outro pulso. Eu consigo aproveitar essa energia que eu não estou consumindo do meu sistema de geração de energia renovável, eu consigo aproveitar ele quase que totalmente aplicando vários e vários pulsos, resolvendo o problema da capacitância parasita e aumentando o rendimento de transferência. Armazenamento de energia. Agora está ficando mais legal, gente. Tá? 1 quilo de hidrogênio ocupa 11 metros cúbicos a uma pressão de uma atmosfera. É muito volume, gente. O hidrogênio ele tem apenas um elétron e um próton, ele não tem nêutron. É um átomo muito pequenininho. E ele tem um campo que ele procura se manter afastado um do outro. Então ele ocupa muito espaço. Pouco peso, mas ocupa muito espaço. E eu tenho que comprimir para ter 1 quilo, eu tenho que comprimir esses 11 metros cúbicos. Então, o armazenamento do hidrogênio, H2, que eu vou chamar agora, gasoso, é o método mais utilizado. Tanques de compósito de fibra de carbono revestido com polietileno de alta densidade. Eu vou mostrar umas fotos para eles mais adiante desses tanques. A gente nunca põe o hidrogênio em contato direto com o carbono. Ele ataca o carbono. Tá? O hidrogênio ele tem uma grande afinidade pelo carbono. Então, fibra de carbono ela resiste muito bem à tração, que eu preciso nesses tubos para suportar essa pressão, mas eu revisto ele com um polímero de alta densidade para dificultar a entrada do hidrogênio nas paredes até o carbono. Outras formas de armazenamento: cavernas de sal, microesferas de vidro, nanotubos de carbono, hidretos metálicos. Isso está a nível hoje de universidade. Caverna de sal, né, uma coisa na Europa, que os caras estão bombeando hidrogênio lá para dentro, onde existiam antigamente poços de petróleo, né, ficou vazio com água, hoje eles estão injetando hidrogênio lá dentro para armazenar. Eu não estou dando ênfase nisso porque não está sendo utilizado hoje efetivamente. Para transporte de longa distância são utilizados carreadores líquidos. O hidrogênio é transformado em amônia, olha a amônia aqui outra vez, ou metanol, e depois separado no ponto de destino. Então, eventualmente, tá, é difícil eu comprimir o hidrogênio em tanques com elevada pressão para levar de navio, por exemplo, até a Holanda, né? Esse hidrogênio que será produzido no Ceará. Né? Então, eu posso transformar ele em amônia, fazendo reagir com o gás carbônico do ar, e quando ele chega lá na Europa, eles fazem a nova reforma, quebrando a amônia e obtendo novamente hidrogênio. Fica mais fácil de ser transportado.
Porém, a amônia é um elemento químico muito perigoso, muito nocivo no caso de vazamento. A liquefação do hidrogênio demanda muita energia. 35% da energia armazenada dele eu consumo para comprimir o cara. E eu posso chegar a temperaturas abaixo de 253. Aqui eu vou ter o hidrogênio líquido. Aqui eu estou falando de hidrogênio comprimido e aqui eu estou falando de hidrogênio líquido. É muito pouco utilizado o hidrogênio líquido hoje, tá? Eu tenho que manter ele baixa temperatura e os navios que já existem de uso de hidrogênio líquido, eles perdem 1% da carga por dia, tá? Porque esse hidrogênio aumenta um pouco a temperatura, ele se volatiliza e os pessoal tem que abrir, tem que deixar sair a pressão para que não exploda os tanques. Liquefação, esse aqui é o ciclo de Linde, tá? Eu tenho um compressor de hidrogênio que passa para um trocador de calor. Novamente, ele é comprimido por uma turbina e ele se liquefaz. Parte do que não foi liquefeito retorna por esse trocador de calor e volta para o início. Esse aqui é um processo de liquefação do hidrogênio. Liquefação. O hidrogênio líquido é chamado LH2. Ele é armazenado a menos 253 graus, a pressão atmosférica de 70,8 quilos por metro cúbico é a densidade que eu consigo armazenar ele, tá? Os tanques mais compactos e leves de que o hidrogênio comprimido, o liquefeito tem uma baixa pressão, então eu não preciso ter tanques muito robustos. O hidrogênio comprimido, não, ele necessita que sejam tanques bastante robustos, com paredes bastante espessas. Mas eu consumo muita energia, tá? A energia do hidrogênio líquido é 3 vezes superior ao comprimido, porque eu consigo levar mais hidrogênio aqui. Porém, o processo de liquefação consome mais energia. Então, nós vamos fazer um estudo do balanço de energia. Tipos de cilindros, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1, aço inox, pressão. Aqui tem megapascal, eu vou transformar para bar, tá? De 150 a 300 bar. Aplicação, estocagem de gás industrial para uso estacionário. Tipo 2, você está aqui, vaso de alumínio revestido com fibra de carbono ou aramida. Fibra de carbono é por fora, ela não entra em contato com hidrogênio. Pressão, 300 bar, 300 atmosferas. Mais leve que o tipo 1, estocagem de gás industrial para uso estacionário. Tipo 3, está aqui, vaso metálico envolto com resina de fibra. 700 bar, 700 atmosferas, é muita pressão. Mobilidade, célula de combustível, utilizado em veículos, tá? Veículos e ônibus, que nós vamos ver nos últimos slides. Tipo 4, polimérico, polietileno, poliamida envolvido com compósito de fibra, carbono, aramida, sempre envolvido. O carbono é sempre por fora. Pressão, 1000 bar, 1000 atmosferas. Mobilidade, célula de combustível, 60% mais leve que o tipo 1. Então, existe uma relação entre peso do vasilhame que será guardado o hidrogênio e a pressão que a gente coloca sobre ele e o custo de todo o processo, tá? Esse gráfico é bem legal, ele foi tirado do livro que eu estou recomendando para vocês, da professora Mariana. Mariana, exatamente. Ele me fala da densidade volumétrica do hidrogênio, a pressão dele e a relação entre a espessura da camada do reservatório, que é o dV, pelo dO. dO é o diâmetro externo, dV é pequenininho aqui, ó, dW, tá? É a espessura da camada. Então, existe uma relação que eu tenho que ter, e isso é muito bem calculado, tá? Para ter o menor peso do reservatório em relação ao hidrogênio que eu coloco aí dentro. Esse aqui é um outro gráfico que mostra a energia da compressão que eu utilizo para comprimir em megajoules por quilo de hidrogênio a pressão final. Tá? Então, aqui eu vejo o balanço de energia. Eu preciso de hidrogênio de 400 bar
O hidrogênio está aqui em cima, ele vai consumir em torno de 18 megajoules por quilo de hidrogênio comprimido. Tá? Só um pouquinho, gente, que o meu gatinho está querendo entrar aqui na sala. Só um pouquinho, por favor. Tudo certo. Desculpa, pessoal. A Lula entrou. A minha gatinha aqui. Acontece, tudo certo. É. Podia ser pior, né? Ok? Então, esse gráfico é muito utilizado. Então, nós trabalhamos muito com a parte de balanço energético. Eu tenho um trabalho bem legal por isso que eu posso disponibilizar para vocês, que é o estudo de vários tipos de tanques, com vários tipos de pressão, e o que é mais econômico em termos de consumo de energia e energia que eu consigo realmente estocar. Tá? Isso é chamado de balanço energético. Meios de transportes: caminhão, gasoduto, ferrovia, hidrovia, eletricidade. Olha só, eu posso transferir ele na forma de eletricidade. Tá? Não necessariamente eu preciso transportar o hidrogênio. Eu estoco ele no lugar que ele foi produzido e, conforme a demanda, eu produzo energia e transmito ela por redes de transmissão. E navio. Então, aqui ele dá uma distância, mais ou menos uma referência da distância em quilômetros, e qual é o tipo mais indicado de transportador: hidrogênio líquido comprimido, hidrogênio comprimido, hidrogênio líquido comprimido, eletricidade, líquido comprimido, amônia e metano. Parte de navio estão indo muito para amônia e metano. Desvantagens: permissão e taxas de transportes. Isso aqui não está bem legalizado ainda. E aqui a minha desvantagem é que ele é normalmente transportado em estado líquido com risco de vazamento. Então, o hidrogênio pode ser transportado em gasodutos com gás natural, que existem aqui no Brasil, tá? Com mistura de até 12%. O hidrogênio, aí o pessoal da mecânica, fragiliza o aço dos gasodutos atuais. Os novos gasodutos específicos para transporte de hidrogênio estão sendo construídos com aço inox D200. São mais duráveis. O que eu notei na Alemanha, gente, era uma insegurança dos engenheiros alemães em função da falta de normalização. Eu perguntei sobre esse sistema de gasoduto, como é que eles estavam produzindo, tá? E como é que eles estavam soldando esses tubos de aço inox. E eles estavam muito inseguros, porque nós não temos normas. Os alemães são muito de seguir normas e regras, tá? E isso vai pingar para o nosso lado também. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho, tá? Eu estava de olho, por exemplo, sensores de vazamento de hidrogênio. Estou desenvolvendo isso, tá? E eu queria saber sobre normas de instalação. Não existem ainda. Consumo de hidrogênio. A célula de combustível ela foi inventada por esse cara chamado William Grove. Tá? O que ele fez? Ele fez um eletrolisador, isso aqui, cara, anos de 1800, tá? E ele fez o eletrolisador funcionar, coisa que já sabíamos. Então, ele estava formando hidrogênio e oxigênio, hidrogênio desse lado e o oxigênio desse lado aqui, várias células em série. Quando ele desligou ela, ele começou a ver que os gases começaram a baixar o volume e começou a ter uma geração de energia elétrica. O sistema era reversível. O que ele utilizou para fazer a eletrólise, né? De uma outra forma, ela gera eletricidade e consome aqueles gases, formando água. Ele via que aumentava o volume de água desses copos aqui e diminuía a quantidade de gases nos tubos aqui, né? Então foi aí que foi inventado a célula de combustível, a partir dessa observação. O que é a célula de combustível? Cara, ela é exatamente muito parecida, ela é muito parecida com o processo de eletrólise, porém é o inverso. Aqui no anodo eu estou injetando hidrogênio. Antes o catodo saía hidrogênio, agora eu injeto o gás hidrogênio. Ele passa por uma membrana que tem, tá? Essa membrana, por outro lado, recebe o oxigênio do ar,
tá? Aqui se forma a redução e forma-se água e pinga-se a água e aqui ela emite elétrons e aqui ela emite elétrons e aqui ela recebe elétrons. É exatamente a mesma equação do eletrolisador ao contrário. Então é isso que se tem hoje dentro dos carros a hidrogênio. Tá? Eu tenho um tanque de hidrogênio, eu conto com o oxigênio do ar, isso aqui é aquecido, eu jogo o hidrogênio aqui dentro, ele atravessa essa membrana, parte retorna ao reservatório, ele reage com oxigênio, gerando água e pinga água, fica pingando água no fundo do carro e carrega as baterias. Tá? Então, essa é a célula de combustível. O hidrogênio oxidado no azoto, aquelas reações que eu falei para vocês, o oxigênio é reduzido, aqui que é reduzir, é receber algo negativo. Então, ele recebeu o hidrogênio daqui, mais 4 elétrons e formou água e a água pingou. A reação global, 2 hidrogênios, 2 H2 mais um oxigênio, me gera 2 moléculas de água. Constituído de anodo, cátodo e o eletrólito alimentado por um combustível, que é o hidrogênio. Tá? É a mesma reação. Então, liguem-se sempre, tá? No cátodo, eu tenho a redução. Redução é receber algo negativo. Então, com esse pequeno macete, a gente vai entender os dois lados como se faz. Eu me saí muito bem numa prova decorando isso. Funciona como bateria continuamente alimentada, então num carro eu tenho essa célula de combustível, ele é aquecido, eu jogo o hidrogênio dentro, eu jogo o ar filtrado, ele me gera eletricidade que carrega uma bateria que alimenta a parte elétrica. O transporte único através de um conjunto de eletrodos e eletrólitos opera enquanto alimentado pelo combustível e o oxidante do ar, né? Converte o oxigênio e o ar em água numa reação reversa eletrólise, a tensão gerada por cada célula de 0,7 a 1 volt. Quando eu quero uma tensão maior, eu coloco células em série, normalmente conectadas a um banco de baterias para armazenamento de energia na forma elétrica. Esse aqui é bem bacana, essa foto. Eu acho que vocês não viveram, mas isso faz parte da minha infância, né? Eu vivi a corrida espacial na década de 60, né, do projeto Apollo, né? Então, esse aqui era uma célula de alcalina desenvolvido por uma nave Apollo, tá? Para os caras gerarem eletricidade lá no espaço. Ela tinha 72 centímetros de diâmetro e 1,12 m de altura, pesava 100 quilos, é muito peso, tinha uma potência de pico de 1,42 kW e uma potência média de 600 watts, a potência era pequena, operava com tanques de hidrogênio e oxigênio puros, gerava água e o eletrólito era concentrado de 85% de hidróxido de potássio. Tá? Então foi tudo que começou. Como é que começou essa parte de hidrogênio, gente? O e-book mais antigo que eu tenho é de 1958. Naquela época existia uma tal de corrida espacial entre a Rússia e os Estados Unidos. Né? Então, tinham as naves Gemini, depois elas viraram as naves Apollo, né? Os foguetes ficaram maiores, o foguete da nave da série Apollo era o Saturno 5, e o segundo estágio dele era alimentado com hidrogênio e oxigênio. O primeiro estágio, quando ele decolava, era um gás parecido com o querosene. Dizem que o cheiro é muito parecido com o hidrogênio. Quando ele chega numa altitude maior, eles ligam esse segundo estágio de hidrogênio. E ali, por 58, aconteceu um acidente bem grande. Graças a Deus não matou ninguém, mas uma nave dessas explodiu. E daí os caras começaram a estudar o hidrogênio. Foram os primeiros livros que teve sobre a produção de hidrogênio, cuidados de hidrogênio, eletrólise e tal. Foi de 1958. Depois, em 73, vocês também não viveram essa vida, isso eu vivi. Em 73, teve um embargo árabe de fornecimento de petróleo. Eles se reuniram na Liga Árabe e levantaram o preço de petróleo em todos os países, tá?
foi uma desgraça. A gasolina do Brasil, naquela época, era muito barato. O meu pai tinha um carro. Nós tivemos que vender o carro porque nós não tínhamos dinheiro para pagar a gasolina. Tá? E então, ali começou, na Europa, os estudos mais aprofundados de hidrogênio para substituir o petróleo. E agora, nesses anos de 2020, motivado principalmente pelo aquecimento global, tá? E eu achava que era a guerra da Ucrânia, ok? Então foi tudo aqui onde começou as células de combustível. Existem vários modelos de séries de combustível, todas elas estão sendo utilizadas, a alcalina, a PINFEC, eletrólito polímero em membrana. Olha só, temperatura 110 graus, 80 graus, temperaturas de 150 e 200 graus, temperatura de 700 graus, são todas as formas diferentes, tá? Para usos, aplicações diferentes. Uso estacionário e pequena potência, essa aqui a primeira foi desenvolvida pela NASA. Geração estacionária de energia, pode ser alimentado diretamente para converter a reforma interna interna. Esse aqui eu posso colocar hidrocarbonetos dentro dessa célula, que ela vai me gerar também hidrogênio e eletricidade. São as células de combustível. Isso aqui são diferentes tipos de células. Essa aqui é a PINFEC, entra o hidrogênio aqui, o oxigênio da atmosfera liberando água. Essa aqui é a PAC-FC, entra o hidrogênio aqui também, o oxigênio do ar liberando água. Essa aqui é diferente, entra o hidrogênio, entra o oxigênio e a água sai do lado do hidrogênio, ela pinga desse lado. Tá? São todos eletrodos, tá? Existem livros sobre isso não são muito caros na língua brasileira, de fabricação de células de combustível. Essa aqui também entra hidrogênio e monóxido de carbono e sai gás carbônico. Tá? Todas elas geram eletricidade. Célula de combustível e empilhamento, quando eu quero tensões superiores, eu começo a empilhar. Eu vi na Alemanha uma célula de combustível com 40 células empilhadinhas. Eu fiquei lá sentado no chão contando, tá? Eu achei muito interessante. Os caras estão utilizando dentro de um container. Tá? Queima do hidrogênio. A queima do hidrogênio não é uma aplicação nobre, tá? Porém, eventualmente é necessária para processos siderúrgicos e mesmo domésticos. A ThyssenKrupp, na Alemanha, está desenvolvendo o hidrogênio para fundição de aço, por processo de queima. Tá? É bom lembrar que a chama do hidrogênio não é visível, pode-se montar um fio de cobre junto para torná-la visível, misturar um aditivo, isso aqui os caras me falaram, um prefeito de uma cidade me disse, um odorizante sulfúrico, que é a base de enxofre, com o hidrogênio, para transformá-lo mais perceptível em termos de vazamento. Tá? Mas esse enxofre não pode ser utilizado em células de combustível, que ele destrói a célula de combustível. Eu avisei o prefeito, ele não sabia disso. Tá? Ele estava produzindo hidrogênio em 2 containers ligados a uns geradores eólicos que tinham no município dele, tinha 60 geradores eólicos muito grandes, e ele fez uma linha de aço D200, aço inox, até uma rodovia para a construção de um posto de abastecimento de hidrogênio. Os bicos injetores a gás devem ser trocados na substituição do gás natural por gás hidrogênio, porque o gás hidrogênio tem muito mais energia, a chama seria muito, muito grande. Tá? Veículos elétricos. Agora estamos chegando no final, gente. Tá? Ferdinand Porsche desenvolveu o modelo P1 em 1899. Era um carro elétrico. Tá? E o motor desse carro elétrico ficava dentro da roda. Cara, isso só recentemente foi reinventado aqui no nosso mundo. Tá? Era bacana que o motor elétrico ficava aqui dentro da roda, então todo o peso do motor, tá, era acoplado diretamente no piso e isso não causava esforço sobre o sistema de amortecimento. Foi uma grande tirada. Mas ele tinha que levar muitos quilos de baterias chumbo-ácidas. Então, ele desenvolveu também um carro de corrida com 1.800 quilos de bateria para conseguir
longas distâncias. Então, foi o melhor que nós conseguimos no final do século XIX, tá, em termos de carros elétricos. Isso aqui que motivou a desenvolvermos carros de combustão interna com gasolina, que ela tinha, a energia era muito mais densa, né? Eu tinha que levar um volume menor de combustível para alcançar longa distância aqui em torno de 200 quilômetros, tá? Do que 1.800 quilos de bateria de chumbo. Ok, era a tecnologia na época. Toyota Mirai. Eu vi esse carro na linha de produção da Toyota, tá? É um carro a hidrogênio. Esse adesivo aqui, ele está desatualizado. Hoje ele tem 3 tanques de hidrogênio. Aqui eu tenho a minha célula de combustível, tá? Aqui atrás dele dá para ver, mas estão as baterias. E aqui o sistema também ligado às células de combustível, os tanques de hidrogênio. Então, eu pego o hidrogênio, converto para a célula de combustível em eletricidade, guardo nas baterias e o motor fica aqui atrás. Vamos ver umas fotos dele? Está aqui o Mirai. Essas fotos eu tirei lá na linha. Tá? Tem uma bateria de lítio de 1.200 kWh, que é a energia que ela pode armazenar. O motor é similar ao de 184 CVs, tá? Com um torque de 30,6 kgfm. Poxa, gente, o meu carro eu acho que tem 60 CVs, ele tem 3 vezes mais. Meu carro a gasolina, né? Acelera até 5 km por hora em 9,2 segundos. O motor está no eixo traseiro, no capô frontal está aqui, é a célula de combustível. A autonomia dele é 600 km, eu vi essa autonomia várias vezes, o pessoal menciona que é quase que um padrão para veículos de hidrogênio, garantir essa autonomia. Hoje os nossos carros elétricos não chegam a essa autonomia. A frenagem dele, como é um motor elétrico, ela é regenerativa, então quando eu freio, parte da energia retorna dos motores e recarrega a bateria. Se a frenagem for muito violenta, já entra os freios, mas se ela for não violenta, não for tão rápida, eu consigo recuperar a energia, toda a parte móvel do veículo. Tem 3 tanques de hidrogênio verde de 700 bar. E o tempo de abastecimento, que eu fui num posto de hidrogênio, de abastecimento de hidrogênio, era de 5 minutos. Ligava uma mangueira e em 5 minutos já estava carregado os tanques. Tá? Eu vi outro... Bom, então era o problema seguinte, 700 bares. Como é que funcionava? Nesse tanque, no posto de combustível, chegava um caminhão com hidrogênio a uma pressão não tão alta, porque exigia um tanque muito grande no caminhão de transporte de hidrogênio, e no posto de abastecimento eles tinham um compressor que comprimiam reservatórios menores a 700 bar. Tá? Isso é um problema na Alemanha. Depois eles desenvolveram caminhões e ônibus, que eu vi lá, mas que tinham que levar um tanque maior, porque precisava ter uma autonomia maior, e esses 700 bares eram uma pressão muito grande. Então eles tiveram que criar postos distintos com pressão inferior a 700 bar. Tá? Era 350 bares. Então caminhões e ônibus a 350 bar e carros 700 bar. Eu perguntei para eles, uma pergunta de idiota, né? Por que eles não reduziam a pressão de 700 bar para 350 para carregar os ônibus e caminhões? Eles me falaram que havia uma perda energética muito, muito grande se eu fizesse isso. Para chegar de 700 bar, eu investi muita energia e eu não posso jogá-la fora, tá? Então esse aí é o Mirai que já está à venda na Alemanha. Olha que parte deles que eu tirei dentro do showroom, tá? Olha aqui, ó, o tanque, aqui as baterias, ali na frente era a célula de combustível, aqui eu tinha baterias também, as conexões de baterias, né? Esse cara estava todo recortado para amostra, tá? Ônibus de hidrogênio verde, cara, surpresa, Marco Polo. A Marco Polo desenvolveu esse ônibus modelo Audace 1050. Ele foi construído na China,
com a equipe de engenharia da Marco Polo. Eu tenho amigos na Marco Polo, tá? Capacidade de 53 passageiros, autonomia 600 km também, 12 metros de comprimento, pressão do tanque. Aí eles fizeram diferente que os europeus. Eles estavam com tanques de 700 bares. Até eu tive um papo com o pessoal da Marco Polo e expliquei por que os 350 bares, e eles não tinham pensado nisso, eles não pensaram na possibilidade de fazer postos de abastecimento específicos a baixa pressão. O motor de 143 kW, 4 tanques de hidrogênio, eu não sei a capacidade desse tanque, eu tentei descobrir, não descobri, 4 conjuntos de bateria de lítio-ferro e o peso bruto de transporte de 19 mil quilos, 19 toneladas. Ok? Então, isso aí já é uma realidade, caras. Tá? Isso é o toque que eu quero dar para vocês. Bibliografia na área. Esse aqui é um livro mais comum, utilizado e muito completo. Eu adoro esse livro, já dei uns 5 livros desses para amigos, tá? Da professora Mariana, que ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre hidrogênio e células de combustível. Ele aborda praticamente todos os assuntos envolvidos com hidrogênio. Eu acho que é a pessoa mais expert na área aqui no Brasil, tá? Eu também deixei para vocês aqui uma lista enorme de referências bibliográficas. Eu botei da professora Mariana o primeiro, mas tem vários. O professor Paulo Schneider, ele é professor da URGS, ele foi o professor de uma cadeira que eu fiz. A professora Célia Mafaldi também é uma professora da URGS, foi uma cadeira que eu fiz de produção de materiais para produção e armazenamento de energias. As notas de aula da GIZ, infelizmente eu não posso divulgar elas, tá? Mas uma série de outros sites e literaturas que vocês podem tranquilamente utilizar. Muita coisa que você tenha dúvidas, por favor, entre em contato comigo. Eu coloquei o meu e-mail na última página e deixei no chat dessa reunião. É um assunto novo, cara, tem muito. Eu fiz uma abordagem muito superficial, porque também em 2 horas a gente não conseguiria fazer milagres, né? Opa, estou encerrando 15 minutos antes. Espero que vocês não fiquem bravos. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, por favor, estejam à vontade. Muito obrigado. Não, até dizer muito obrigado, professor. Aí, pessoal, dúvidas? Opa, pode falar, Michael. Opa, ele mandou um chat. Tá, eu posso ler aqui para ele. Bom, ele perguntou se fizermos uma conta de padeiro e subtrair o custo energético para a obtenção de hidrogênio e quantidade de energia gerada por esse combustível, qual seria o percentual de ganho? O hidrogênio precisa ser retirado de algum outro material, anodo, entre aspas, correto? Qual a diferença do ponto de vista ambiental em relação ao petróleo? Tu está lendo isso no chat? Isso, aham. Beleza, estou tentando chegar lá. Uma conta de padeiro, é isso aí. Hoje, o hidrogênio, ele não tem... O valor do investimento é muito grande. Tu não tem um retorno rápido desse investimento, tá? Ele vai precisar de a estimativa de 3 anos para que seja barateado todos os insumos que você utiliza na produção deles. A fila de espera para você comprar um eletrolisador hoje é do mínimo de 1 ano. Tá? Então, não esperem retorno de investimento no balanço energético. Isso não existe ainda, mas é uma necessidade que vai ter que existir. Tá? Nós vamos ter que pagar esse preço. Cara, nós estamos falando em meio ambiente e sobrevivência do planeta. Nós não estamos falando mais de ganho de capital. Tá? Eu fiz cálculos, por exemplo, na compressão do hidrogênio, eu perdi em torno de 30% dos cálculos que eu fiz, tá? Para comprimir ele em tanques, até 600 bares. Tá? Levando em consideração a quantidade de energia que eu coloquei dentro do tanque e energia que eu utilizei para comprimi-lo. Só que isso aqui tem que começar toda a cadeia. Tá? Não adianta olhar uma coisa, um foco só. Tem que vir desde os eletrolisadores, todo o processo para verificar. Sei que os custos estão caindo de uma forma muito, muito rápida. Tá? Daqui 1 ano e meio não é mais o que eu estou falando para vocês, certamente, pelo que eu vi os gráficos de tendências de redução de custos. Tá? Novos materiais estão surgindo, novas técnicas de eletrólise e de
células de combustível estão em desenvolvimento. Uma coisa que eu notei lá na Alemanha, a Alemanha é o país que tem mais foco em cima disso, por isso que eu estou insistindo, tá? Cara, eles estão estudando desde a ciência básica da produção de hidrogênio até avançada. Onde eu ia, eu via os caras desenvolvendo tudo, tá? Pesquisando o beabá e o dicionário, tá? Então, muita coisa vai acontecer e, segundo os alemães, tem que acontecer numa velocidade muito grande. Eles estão cuidando disso. Nós estamos meio por fora disso. Isso que me preocupa. Eu sei que eu não te respondi, Michael. Só te respondi que ainda não é o momento de termos retorno financeiro da produção de hidrogênio. Perfeito. Mais alguma pergunta aí, os colegas? Acho que, vamos ver. A Betânia, o Gustavo e a Luciana no chat elogiaram bastante a sua palestra. Professor, é uma coisa que eu notei ali durante o professor ia falando os conceitos ali, e foi puxando a memória ali, desde as primeiras cadeiras aí da universidade, foi basicamente uma aula, né? Uma aula, assim, muito interessante. Eu agradeço vocês, tá? A minha motivação de trabalhar nessa área é muito grande e de fazer coisas como eu estou hoje. Eu estou trabalhando em sensores de vazamento de hidrogênio, tá? Por minha conta, tá? Que isso vai ser necessário. Eu acho que daqui a um ano eu vou ter um gerador de eletrolisador aqui em casa e vou substituir o gás GLP por hidrogênio. Vai ser uma loucura, mas vai acontecer, tá? Essa é a minha proposta. Uhum. Tá? Bom, chama atenção para falar. vocês. Olhem bem com muito cuidado isso aí, tá? Que isso aí vai ser a nível profissional, vai ser uma grande oportunidade de trabalho para todos vocês. Trabalho, pesquisa, tá? Leiam com carinho, tem muita coisa. Eu peguei de uma forma muito superficial, que tá louco, né? Em 2 horas não dava para ir mais fundo, né? Mas eu quis abordar o máximo possível para dar uma visão para vocês do que está acontecendo na área. Ok? Não, até também uma coisa que, bom, antes dessa semana acadêmica, para ser sincero, eu não conhecia praticamente nada desse assunto, né? Foi bem interessante como veio à tona. Bom, se a gente não tem então mais dúvidas, né, vamos fazer o fechamento. Primeiramente, foi sensacional poder aprender sobre todos esses temas. Eles são tão pertinentes, principalmente em relação à transição energética. Por isso que eu acho que posso falar aqui, por muitos aqui, que essa palestra aí foi incrível, assim. Então, eu gostaria agora de convidar os colegas para ligarem suas câmeras, aí a gente tenta fazer uma fotinho de registro. O que vocês acham? Marcelo, não esquecendo, tá? Até amanhã eu estou te passando a apresentação PowerPoint, caso tu queira Tá. distribuir para alguém, tá? E, por Uhum. favor, gente, alguma dúvida, algum material a mais que vocês queiram, algumas dicas, tá? Entre em contato, tá? Esse é o meu compromisso, tá? Uhum. Tá. Colega Betânia, colega Everton. Deixa eu até abrir aqui o modo de exibição em deixa eu ver. Modo juntos, vamos ver. Essa aqui é a mocinha que atrapalhou a nossa aula, tá, gente? Ver se a gente consegue mais alguns colegas. Senhor Rafael. Opa, Rafael. o pessoal está tímido hoje. Bom, então vou tirar o print aqui. Opa, peraí, Diego Arruda. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá. Opa, apareceu mais um. Vamos não, então vamos contar de novo, hein? O colega não tem, alguns colegas não têm. O pessoal tá indo buscar as webcam, né? Alguns colegas estão sem, infelizmente. Mas acho que o que importa é que fica essa palestra aí maravilhosa.
Então, feitoria, colegas, vou até postar aqui no chat. Essa palestra a gente conseguiu aí um público de até 65 colegas. Isso aí foi uma palestra muito boa. Algumas últimas observações, então. O link da avaliação dessa SAEP está no chat, tá? Eu coloquei também o link do nosso canal de YouTube, onde vai ser postado o vídeo dessa atividade que foi gravada, né? Acho que o professor ele vai enviar a atividade, né? Podemos fazer o seguinte, professor, pode me encaminhar, eu tento mandar pelo registro de presença aqui para quem estava presente. O que tu Ok, acha? Pode ser? pode ser, sim. Beleza, então, novamente aí o pessoal está elogiando bastante. O link o contato de e-mail do professor também está no chat. E se algum, eu vou tentar pegar mais ou menos assim, nesse fim de semana já tentar enviar, mas caso alguns colegas percebam que não tenham conseguido ali, é só entrar em contato comigo, anota meu nome, tenta procurar pelo Teams, que entra em contato, eu tento encaminhar diretamente, tá? Para fechar, então, obrigado aí pela presença de todo mundo. Eu tenho certeza que a gente vai estar saindo aqui com conhecimentos muito mais ampliados em relação ali ao que chegamos, né? Agradecemos de modo especial ao Leonel por todo o tempo, por toda a contribuição e ter disponibilizado aí seu tempo também para falar um pouquinho desse assunto tão pertinente aí para nós. Então, colegas, nós encerramos mais um evento aí da Semana Acadêmica nessa sexta-feira de noite. Boa noite aí a todos nós. Boa noite, bom fim de semana. Tchau. Tchau, tchau. Até Boa mais. noite, tchau. Noite.